corpo da peça eu estou utilizando a medida de 15 por 22, 2 vezes o tecido principal estruturado na manta e 2 vezes no forro. Para o bolso de plástico eu estou utilizando a medida de 13 por 22, aqui eu cortei um pedaço maior no plástico cristal. E para o acabamento, 2 tirinhas de tecido medindo 22 por 5, e eu vou dobrar ela como um viés. Eu vou precisar também de 2 zíper medindo 25 centímetros e os 2 cursores. Eu vou começar a montagem pelo bolso de plástico. Então eu pego o plástico, encaixo aqui dentro do viés e venho com tudo isso sobre o zíper. E aqui a gente vai passar uma costura aqui no topo e vou descer com essa costura na parte baixa aqui do viés. Então vão ficar 2 costurinhas prendendo o plástico no zíper. Eu já passei as 2 costuras, olha só. Aí o zíper também já fica preso aqui do outro lado. E agora a gente vai colocar o outro acabamento aqui na parte de cima, da mesma forma. Eu encaixo o zíper dentro do viés e vou passar só uma costura aqui embaixo. Aqui em cima eu não vou passar agora, vou passar só essa costura na parte de baixo. Pronto, eu coloquei já o cursor do zíper. Aqui a costurinha eu passei só na parte de baixo, porque depois quando a gente for fixar esse bolso na peça, é que eu vou passar essa costura aqui na parte de cima do vidro. Então, essa parte do bolso tá pronto, agora a gente vai montar o corpo da necessaire. Então, eu tô aqui com uma parte do corpo da peça, eu venho com o meu zíper virado direito sobre o direito da peça, alinho aqui no topo e vou passar uma costura. Depois eu venho com o forro, viro o direito desse forro sobre o direito da peça e vou novamente passar uma costurinha aqui. Vou virar e rebater essa costura. Eu vou repetir isso nos 2 lados. Esse lado já tá pronto, eu já rebatei a costura e esse aqui eu já trouxe adiantado. Então eu fiz o mesmo processo, virei direito sobre direito, passei uma costura e depois coloquei aqui o forro, direito com direito, passei uma costura e agora a gente vai virar para rebater essa costura. Então eu estico bem aqui e passo uma costura rebatendo, prendendo esse forro aqui para ele não enganchar no zíper. Já passei aqui a costura rebatendo, coloquei o cursor do zíper e agora eu vou fazer uma marcação para colocar o bolso de plástico. Então eu vou marcar a partir daqui, de onde termina o meu zíper, 1 centímetro. Aqui no meu caso coincidiu justamente com a costura que eu passei rebatendo, então eu não vou precisar fazer essa marcação. Mas se não tivesse essa costura eu iria marcar aqui com a régua 1 centímetro, a partir daqui de onde termina o meu zíper, passar um traço e aí eu venho com o bolso. Eu posso colocar uns alfinetes para fixar e ficar mais fácil, para não sair do lugar. Colocar o alfinete apenas nessa parte aqui, porque se colocar aqui na parte de plástico vai marcar. E aí eu vou passar essa costura prendendo aqui esse bolso nessa parte da frente do corpo do porta-celular. Aqui na hora de prender esse bolso eu tenho que ter o cuidado de separar a parte do forro. Eu vou jogar ela para trás para não costurar. Então essa costura é só prendendo na parte da frente do corpo da peça. Então eu venho, alinho aqui certinho com a marcação. Aqui eu coloquei uns alfinetes para prender aqui nessa parte de cima, que não tem plástico. E vou passar uma costura reta aqui na pontinha desse viés, prendendo esse bolso. Depois eu venho, já posso fazer isso aqui, costurar aqui em volta. E depois eu corto o excesso. Eu já corto o plástico sobrando já para ter essa facilidade aqui na hora de costurar. Então aqui eu já fixei esse bolso plástico na parte do corpo aqui da peça. Eu vou refilar esse excesso e aí a gente vai partir para a alça. A alcinha, eu tenho aqui uma tira medindo 30 centímetros por 5. Então eu vou vincar ela, dobrar ela como um viés, vincar o meio e depois as 2 extremidades. E vou passar uma costurinha, fechando ela. Passar uma costurinha nas 2 pontas para fazer um viés. Então eu já passei essa costura, formando esse viés, e agora eu vou dobrar, formando assim uma alcinha. Então essa alcinha a gente vai fixar exatamente aqui, onde tem esse viés, onde a gente fixou o bolso no corpo da peça. Então eu vou encontrar, vou alinhar e vou passar uma costura, prendendo essa alcinha aqui dessa forma. Depois que eu já fixei a alça, agora o que falta é a gente fechar a peça. Então eu vou virar, separar aqui as 2 partes do corpo, colocar uma, virar do direito para a outra. E a parte do forro,
virado direito para direito. Então, a gente vai separar a parte do corpo da parte do forro. E agora é só passar uma costura. Eu deixo aqui uma abertura de uns 4 dedos ou mais e começo a costura aqui, faço toda a volta e paro aqui, por essa abertura que a gente vai desvirar. Eu já passei a costura em toda a volta, deixei aqui a abertura para desvirar e agora eu resolvi fazer uma caixinha de leite, para essa peça não ficar achatada, para ela ficar com um cantinho, dar um volume. Então eu marquei em cada um dos 4 pontas um quadradinho de 2 por 2. Eu marquei a partir da costura, então eu coloquei a minha régua aqui encostada nessa costura e marquei 2 centímetros por 2 centímetros e fiz um quadradinho em cada um dos 4 cantos. Então eu marquei tanto por um lado quanto pelo outro para facilitar e passei um risco aqui na diagonal desse quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu venho puxando, formando um cantinho. E aí, olha só, esse risco da diagonal ele vai ficar no canto. E aqui vai formar um triângulo. Então, eu vou passar uma costura aqui. Fazer isso nas 4 pontas, que é isso que vai dar um volume. Então, olha só, eu repuxo a peça para ela formar esse biquinho. E aí, eu verifico se o risco da diagonal que eu passei, ele tá exatamente na borda. E aí, vai formar esse triângulo. E eu venho e passo uma costura. Então, eu vou fazer isso nas 4 pontas. Aqui agora eu vou só cortar essas 4 pontinhas. E vou desvirar por essa abertura, abro o zíper e desviro a peça. Então, assim que fica a peça pronta, tem a alcinha de mão aqui. Esse bolsinho dá pra usar, dá pra mexer no celular aqui com ele, se a pessoa assim preferir. E tem esse outro bolso interno. E a caixinha de leite dá esse volume aqui. Eu vou deixar a foto dela sem a caixinha de leite, ela fica reta. Então eu quis fazer esse detalhe a mais para ela ficar com essa profundidade. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden